Bom dia. Vamos falar hoje sobre ansiedade. Você já se sentiu ansioso alguma vez na sua vida? Já passou por momentos de ansiedade? Me conta. Já? Quem nunca, né? Quem nunca? Então a gente vai falar bastante hoje sobre o tema ansiedade. Vamos viver curas, né? Vamos olhar para essa ansiedade e olhar o que pode estar por detrás desta ansiedade, né? Porque são vários fatores, são várias questões que pode estar por detrás. Cada caso é um caso, você é um ser humano único, né? As suas dores são únicas, você é totalmente diferente de mim. Aquilo que te leva à ansiedade pode ser diferente daquilo que me leva à ansiedade. Pois somos diferentes, né? Os nossos traumas, eles são diferentes. Então, aquilo que para mim pode ser algo normal, para você pode ser ansiedade, né? Então, depende muito de cada ser humano. Como eu falei, cada ser humano é único, né? Somos únicos. Então, assim, cada um de nós tem um momento ali que passou por alguma ansiedade, né? Então, todos nós já passamos por ela, né? Então, vamos falar o que pode estar por detrás da ansiedade. Uma ansiedade, né, normal, digamos assim, né? É aquela ansiedade ali que você tem ali antes de fazer uma prova ou algo. Por exemplo, eu aqui antes de entrar, eu tava, né, um pouquinho ansiosa, mas não tanto, né? Por quê? Porque eu passei por um processo de cura profundo, né? Eu olhei para as minhas questões, eu integrei a minha sombra. Cada vez a gente vai integrando essa sombra, né? Cada vez mais integrando. Porque é um processo, como eu falo para vocês, cada vez que a gente vai avançando, a gente tem que integrar uma parte da nossa sombra, né? Então, só que a gente não gosta muito, né, da nossa sombra, que a gente nega, a gente rejeita, que a gente tem partes dentro da gente que a gente não gosta tanto, né? Partes feias dentro da gente, né? Porque todo ser humano tem essas partes que são um pouquinho feias, digamos assim, né? Considerado feios, né? Mas que faz parte do todo. Você é esse todo. Então você não é só luz, mas você também é sombra. Mas essa integração de luz e sombra, né? Que o Jung fala sobre isso. Então, vamos falar aqui o que pode estar por detrás dessa ansiedade. Lealdades, né? Há ancestrais que passaram fome, perderam fortunas, né? Ou viveram na escassez, por exemplo, né? Também pode estar relacionado aqui também a muitas perdas dentro do sistema, tá? Há muitos lutos, há muitos acidentes ou muitas tragédias que aconteceram dentro do sistema. Então você fica ansioso, né? Por exemplo, se aconteceram e cada um tem aquele assunto ali, né, que você fala assim, nossa, esse assunto aqui, toda vez que eu passo por essa situação, eu me sinto ansiosa, eu me sinto nervosa, eu fico... Então, cada um tem um tema, cada um tem um assunto. Então, para você é uma coisa, para mim já é outra. Então, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem dirigir um carro, muitas das vezes, né? Por quê? Porque muitas das vezes teve algum antepassado que sofreu um acidente ou que atropelou alguém, aconteceu alguma tragédia ali, então essa pessoa ela fica com medo e ela não sabe às vezes por que tem aquele medo. E muitas das vezes nem é dela, é algo ali do sistema que ela sente. E muitas das vezes, nossa, eu vou na rua, para atravessar a rua, eu fico assim, eu fico nervosa, eu fico ansiosa. E são coisas simples. Para mim, pode ser simples, né? Mas para você, talvez não. Então, é como eu falei, cada um tem a nossa história, cada um tem a sua história, né? Então, a história do meu sistema é diferente da do seu sistema. Algumas coisas, elas podem meio que, digamos assim, parecer iguais, né? Alguma coisa,
mas cada sistema é único. A gente tem também a questão coletiva, né? A gente também tem a questão do coletivo, da raça. Então, a gente também tem esses temas, mas a sua ansiedade pode estar ligada também, né, ao coletivo, mas também a essa questão do seu próprio sistema, porque também tem essa questão do coletivo, né? Porque, segundo pesquisas, o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos, né? Então, também tem essa questão do coletivo, por conta da nossa história, por conta das nossas questões ancestrais, por conta dessa mistura, porque nós somos um país onde existem mais pessoas misturadas, né? A gente tem várias raças, várias pessoas de outros países, temos índios, então a gente é essa mistura, né? A gente misturou tudo ali e deu nós que somos brasileiros. Então a gente é a mistura do europeu, a gente é a mistura de várias raças, né? E o Brasil, ele é essa terra, né, que recebe as dores do mundo, porque a maioria que vieram para cá, vieram em fuga, vieram muitas das vezes com medo, né? Então, por conta disso, você pode estar sentindo ansiedade hoje, né? Por conta dessa nossa história, né? De antepassados que muitas das vezes vieram fugidos, vieram em fuga, muitas das vezes por conta da guerra, né? Que o Brasil, ele recebeu muitas pessoas do pós-guerra, né? Então, então, assim, e já tem uma outra, né, que pode estar acontecendo, e o Brasil vai receber muitos. Tem essa terceira, né, geração de pessoas que estarão vindo para o Brasil, muitos já estão vindo, né? E muitos ainda virão. Então, a gente acolhe, o nosso país acolhe essa dor. Então, muitas das vezes é algo ali que está no coletivo. E você não sabe, fala assim, nossa, mas essa ansiedade que eu sinto aqui, e você vai ver outra pessoa também está sentindo. Então, muitas das vezes, várias pessoas estão sentindo aquilo por conta dessa questão do coletivo. Então, a pessoa se sente inconscientemente que não tem direito de ter mais que seus pais ou antepassados. Então a gente muitas das vezes fica nesse medo, nessa ansiedade. Toda vez que você vai avançar, toda vez que você vai prosperar mais que os seus pais, mais que os seus antepassados, você sente essa ansiedade, esse medo do que pode acontecer, né? Esse medo do que pode acontecer com você, com a sua família. Mas isso muitas das vezes está atrás, tá por detrás do seu sistema. Então são questões que a gente deve olhar, né? E a ansiedade, ela é muito ruim, porque eu já senti muito ansiosa e tem uma hora que a gente fala assim, não quero mais sentir, né? Que a gente tem que passar por um processo, que a gente tem que olhar para as nossas questões, que a gente tem que se responsabilizar pelo nosso processo de cura. E mergulhar mesmo, sabe? Eu vou me responsabilizar pela minha cura, porque todos nós passamos por problemas, por traumas. Então, a gente tem que olhar para essas questões nossas e ancestrais. A falta de gratidão e o respeito também pode ser uma questão ali da ansiedade, né? A ansiedade surge quando não há gratidão, muitas das vezes, pelo que foi recebido dos seus pais. Helling Bert enfatiza que o dinheiro quer servir a vida e para que ele permaneça deve ser gasto com respeito e a serviço de algo bom. Então o dinheiro ele tem que estar a serviço de algo bom, né? E não de algo ruim, né? Então ele tem que estar a serviço ali de coisas boas, porque o dinheiro ele gosta da alegria, né? Ele gosta de ser gasto. Ele gosta de trazer alegria pra gente. Quanto mais a gente gasta esse dinheiro com alegria, proporcionando outras coisas, por exemplo, buscando conhecimento, quando você gasta o seu dinheiro com conhecimento, quando você gasta seu dinheiro passeando, né, desfrutando de momentos ali com a sua família. Então, o dinheiro ele gosta disso. Então, quanto mais você gasta com isso, mais ele vem.
mas dinheiro chega para você. Porque o dinheiro, ele gosta de ser gasto. Então, ele gosta do movimento. O dinheiro não é para ficar parado na conta. Que tem pessoas que ficam ali, tenho não sei quantos na conta. E só se sente bem quando tem aquele valor na conta. Eu conheço pessoas, por exemplo, que com dinheiro na conta, muitas vezes pegam emprestado com outra pessoa. Por quê? Porque tem que ter aquele dinheiro ali na conta. Né? Porque ela sabe que se ela pegar emprestado com aquela pessoa, ela vai pagar. E se ela tirar aquele dinheiro da conta, ela não consegue repor o dinheiro de volta. Isso são questões que tá ali no inconsciente, que tá ali. O dinheiro, ele não é só dinheiro. Tem algo emocional por detrás, tem algo ali, tem alguma questão por detrás do dinheiro. O dinheiro não é só dinheiro. Né? Então, quando ele deixa de ser, né, essa questão emocional por detrás dele, ele pode fluir, ele pode chegar. A ansiedade faz com que você não fique no aqui e agora. Aí você fica sempre preocupado com a conta que vai vencer, com o trabalho para entregar no prazo. Aí você fica com medo de não dar conta, né? Não dar tempo, não dorme direito, não come direito, ou desconta na comida, né? Acaba comprando muitas das vezes por impulso. Você nem precisa de algo, mas você compra aquilo dali por impulso. Às vezes você vai, você tá ansiosa, você tá ali nervosa, ansiosa, e você vai em algum lugar, né? Ou até pela internet, porque hoje em dia, né, a gente compra pela internet. Você entra ali na página, você compra coisas que você nem precisa, né? Para quê? Para o dinheiro ir embora, né? Para você não ficar com o dinheiro. Porque você tem que gastar ali, tem que gastar tudo. Então você vai lá, compra aquele monte de coisa que você nem precisa, né? Aquele monte de bugiganga. Porque, gente, né, tem muita coisa que a gente compra na internet que sim, é muito bom, sim, maravilhoso, mas tem coisas que você vê que as pessoas compram sem necessidade. Essa é a questão. Né? É um dinheiro que ela poderia estar gastando, estar investindo para ela poder passear, para ela poder viajar ou realizar um sonho maior, né? É como se fosse a história dos três porquinhos, né? Quem nunca ouviu a história dos três porquinhos? Se você não leu, leia a história dos três porquinhos, né? Espero que o seu dinheiro seja aquele dinheiro que você gaste com coisas que tenha fundamento, que tenha estrutura, que possa ser deixado para as próximas gerações. E não a história dos três porquinhos, que o primeiro, né, vai-se embora ali, né? Ou o segundo, que você seja o terceiro porquinho, né? Que guarda, que construa uma casa de alvenaria, que construa uma casa sólida. E eu não estou falando só de casa, né? Eu estou falando de uma raiz, né, que você construa, que você tenha raízes profundas. Aí você acaba comprando por impulso, né? E acaba gastando demais. É o tal, eu mereço. É uma comida que você, não, eu mereço, né? Ai, nossa, eu fiz esse trabalho aqui, eu fiz isso daqui, então eu mereço. Né? Eu já fiz muito isso, né? Ai, eu terminei essa encomenda, eu acho que eu mereço hoje pedir tal coisa, né? E ficava naquela questão de ter que entregar no prazo. Então, isso mexia muito comigo, de ter que entregar naquele prazo. Você tem que ter um prazo ali para entregar. E você corre, né, para poder dar conta daquilo. E você fica nervosa, e você fica ansiosa, e você fica estressada, irritada com as demais pessoas, por conta dessa questão, né, de você ter que ter aquele prazo para você poder entregar aquela encomenda. E você não se sente bem, né? Muitas das vezes. A ansiedade, ela te tira do foco, te tira do hoje. Sua mente, ela não para. Ela não para. Porque você fica pensando
E se chegar a tal data, e se eu não conseguir? E se ao invés, e se eu não conseguir, né? Então você fica ansiosa ali, ai meu Deus, vai chegar a tal data, aquela conta vai vencer e eu não vou ter o dinheiro. Ou aquela vai chegar a tal data, eu tenho que entregar aquele pedido e aquele pedido eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E você vai trazendo emoções para o seu corpo que realmente, muitas das vezes, você não consegue entregar no prazo. Que realmente você vai atrasar a conta. Por quê? Porque você fica ansioso já pensando naquela conta para pagar. Sendo que se você focar no hoje, no aqui e agora, o que é que eu posso fazer agora? O que tem possível que eu posso fazer, estar fazendo aqui agora? Quando você foca no agora, você, né, como eu falei, a vergonha é no agora, né? Então você muitas das vezes deixa de fazer algo agora por conta da vergonha de se expor, de aparecer, né? Então, a vergonha é agora. A ansiedade, você já fica lá pensando no futuro. Você fica pensando no que pode acontecer, no que pode acontecer, por exemplo, com o Brasil. O que pode acontecer com o nosso país. As pessoas, elas ficam preocupadas, né, com essa questão. E a gente sai, né, quando a gente começa a curar, a gente sai, porque isso não está no nosso alcance. A gente só dá conta daquilo que está ali possível para a gente resolver, né? Tem coisas que a gente tem que deixar para as autoridades. A gente tem que deixar essas questões para eles que são maiores do que nós. E a gente tem que respeitar a hierarquia. Ah, o político tal, né? Não é o que eu não gosto, né? Então, a gente não gosta muitas das vezes de admitir os nossos erros, né? A gente não gosta de admitir, por exemplo, que você muitas das vezes está querendo, tá com uma conta aí para pagar, né? E não quer admitir que você errou muitas das vezes em comprar algo que você nem precisava, né? Então, a gente não gosta de admitir os nossos erros. A gente gosta de fantasiar, né? Então, a fantasiar aquilo que você errou é quando a gente começa a se responsabilizar pelos nossos erros. Eu errei, sim, né? Sim, eu errei. Né? E a cura, ela vai começando ali quando você começa a admitir para você mesmo. Não precisa admitir para mim, não precisa admitir para outra pessoa. É para você. É para você mesmo. Você começa falando a verdade para você. Então, assim, a gente começa a sair desse lugar de ansiedade aos poucos, quando a gente começa a falar a verdade pra gente. Ah, nossa, alguma pessoa te convidou, mas eu não quero ir. Aí você fica ansioso, por exemplo, para você ir num lugar que você não gostaria de ir, né? Mas você fica ali ansioso, nossa, eu não quero ir em tal lugar. Aí você fala assim, eu não quero estar com aquelas pessoas, ou você não quer ir naquele lugar mesmo. Aí você fica ansioso ali, pensando no que você pode falar para a pessoa que você não quer ir naquele dia, que você não quer ir naquele lugar. Então, você precisa fazer o que tem hoje, o que está possível para você hoje, o que está disponível para você hoje. E focar no agora, né? Focar no aqui e agora, o que está possível, o que é disponível. Porque muitas das vezes você fica idealizando coisas grandes, né? Idealizando, por exemplo, você fica lá no futuro, pensando assim, nossa, daqui a um tempo, né? Eu vou ter minha casa, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Mas a gente esquece do aqui e agora. O que você está fazendo hoje para você conquistar essas coisas que você quer ter no futuro? A vida é agora, né? Não existe, né? No agora, não existe o amanhã e nem existe o passado. Só existe o agora. Perceba isso? Que aqui agora não existe. O passado ficou no passado, o futuro a gente não sabe. Então, o agora é agora. A gente só consegue resolver as questões agora.
de agora, né? Por exemplo, o que você vai fazer hoje? Então, você só consegue se responsabilizar por hoje, né? Então, assim, vai passo por passo, passinho por passinho, né? O mundo não vai acabar hoje. Então, assim, a gente tem, né? Porque eu tava falando, o mundo vai acabar, não sei quanto. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto isso, que o mundo vai acabar, né? E a gente não sabe quando. Então, vamos viver o hoje, porque a gente só tem esse momento, que é o agora. E muitas das vezes a gente deixa de viver o agora pensando quantas vezes você, muitas das vezes, foi passear, foi para algum lugar e você estava ali com a mente em outro lugar, só estava ali seu corpo. Isso é ansiedade. Você não estava vivendo um momento ali com a sua família, um momento ali com as pessoas que estão ao seu redor. Muitas das vezes você vai para a fuga, você vai para o celular. Porque todos nós estamos viciados, né? Todos nós estamos viciados no celular. Eu me incluo também, né? Todos nós estamos viciados. A gente não consegue mais ficar sem celular. Né? Se você ficar um dia sem celular, meu Deus, é a morte para você, né? Então, a gente começa a olhar e para passar a viver o aqui e agora. Deixar o celular de lado quando você estiver jantando, por exemplo, né? Focar no agora. Deixar o celular quando você for ao banheiro, né? Inclusive eu estava vendo, né? Não vou falar muito aqui não. Uma pesquisa aí que muitas pessoas estão tendo problemas, né? Por conta de ficar muito tempo sentado no vaso, mexendo no celular. Então, assim, você fica, porque aquilo dali, ó, você fica horas ali rolando a tela. Porque são vídeos curtos e isso é algo ali da tecnologia para poder você ficar preso. Que você vai, ó, deslizando. E é rápido, né? Você não consegue manter o foco. Por exemplo, eu digo a você que muitas pessoas, elas não param, não assistem uma live. Por quê? Esse vídeo aqui vai ficar um pouco curto, um pouco longo, deixa eu ver aqui. Tá curto ainda, né? Mas muitas pessoas, elas não ficam um tempo, elas não conseguem ficar focadas durante alguma meia hora lendo um livro, por exemplo. Elas não conseguem ficar meia hora fazendo algo ali, que elas querem rápido, ó. Rápido, porque a tela, ela te vicia. Você quer tudo rápido. E você fica ansioso. E você não entende o porquê que você está tão ansioso. Porque na tela parece tudo rápido, né? Você comprou ali, você clicou, daqui a pouco as coisas já estão chegando na sua casa. E a tela, ela te vicia no rápido. E você não quer um processo. Você não conserta mais as coisas. Né? Você não restaura mais. A gente prefere comprar tudo novo. Né? Do que reformar. Porque reformar custa tempo, custa paciência, né? Mas é melhor fazer tudo novo. São pessoas que muitas das vezes, relacionamentos, né? Que muitas das vezes você deixa de lado porque tá passando por um problema e a ansiedade, ela vai, não, eu vou para outro. Você acha que o outro não vai ter problema? Vai ter também. Né? E as pessoas, elas vão trocando por conta disso aqui, ó. De estar rolando a tela e acha que tudo é rápido. As coisas não são tão rápidas assim. Construir leva tempo. Né? E você passa numa obra, né? Você sabe que tem um processo. Passa num prédio. Você já viu a construção de um prédio? O tempo que leva.
para construir um prédio. Então, assim, tudo tem um processo, né? Assim, como mágica, você rolou, já tá no outro vídeo. As coisas levam tempo e paciência. Karine, oi, bom dia. Então, as coisas levam tempo. As coisas não são tão rápidas como a gente imagina. E a gente está viciado no rápido por conta das telas, né? Porque tudo a gente desliza o dedo, já chegou. A gente não quer mais ter paciência para construir ou reconstruir algo, né? A gente não quer reformar mais as coisas. A gente quer tudo rápido. Bom dia. A gente quer tudo rápido. Quer tudo para ontem. E as coisas não são assim, né? As coisas têm tempo. As pessoas, elas vão descartando o trabalho, vão descartando tudo, porque elas acham, que elas veem na internet que é tudo rápido, né? As pessoas conquistando isso, conquistando aquilo, mas tudo é um processo. Tudo é um processo. E a ansiedade, você quer tudo para ontem, né? Você não tem paciência para esperar o processo, né? Então, assim, você que já foi mãe, você sabe que é um processo, né? A gestação, né? Tem um tempo da gestação. Então, tudo é um processo, tudo é um tempo. Tem um tempo de a gente plantar a semente, né? Tem o tempo dela sair ali da terra, germinar, depois florescer, né? Depois dar os frutos. Então, tem todo um processo. Só que a gente está viciado no rápido. E isso traz muita ansiedade pra gente. E a tela, todos nós, né, como eu falei, estamos viciados na tela, né? Estamos viciados nos celulares. E a gente quer tudo rápido, porque a internet, ela foi programada para isso, para que a gente viva ansioso. Por quê? Porque elas querem que você fique ali, ansioso. Ela quer que você fique desconectado do aqui e agora. E quando você sai, né? Você vem pro aqui e agora, você começa a perceber ao seu redor. Que muitas das vezes a gente nem percebe o que está ao nosso redor, né? Eu falo isso por mim. Esses dias eu fui no centro da cidade, eu não tinha mania de olhar para cima. A gente só olha aqui, ó, né? A gente só olha aqui. E eu parada assim num lugar, eu falei assim, nossa, mas que prédios bonitos, né? Olha a estrutura desse prédio, olha a obra desse prédio. Mas por conta dessa nossa ansiedade de querer tudo rápido, de querer só olhar para ali, para nós, porque tá o nosso para frente ali, né? A gente não olha o que está ao nosso redor, né? E isso vai tirando a gente dessa ansiedade de você olhar ao seu redor, de você olhar para o céu, de você olhar e ver que, né, que não existe só aquilo dali, que não existe só você, digamos assim, né? Que tem um todo, que tem algo maior, né? E às vezes a gente não percebe. Eu falei, nossa, mas eu nem sabia que tinha isso daqui, né? E eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu não sabia que existiam prédios bonitos na cidade, porque eu estava focada ali nas lojas ali, né? Naquela questão ali, e não olhava para cima, né? E eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, não olha para cima, né? Não olha para baixo, não olha para o lado, né? A gente fica só ali, muitas das vezes focado ali. Então, a gente começa a sair desse lugar de ansiedade. A gente sabe que é um processo, como eu falei para vocês, a construção de um prédio, ela leva tempo. Não é assim, chegou, o prédio já está pronto. É um processo, tudo é um processo. Que custa tempo. Então, e a gente, muitas das vezes, né, a gente quer solução rápida. E isso é a ansiedade. A gente quer tudo para ontem, né? Quem que nunca, né, queria algo para ontem? E é quando a gente vai soltando esse peso, a gente vai soltando essa questão de estar controlando tudo, de estar querendo tudo perfeito. E a gente vai soltando e a gente vai vindo pro aqui e agora. Porque a vida é agora.
A gente vai deixando, por exemplo, o celular de lado para quando você estiver almoçando ali com a sua família. Vai começando aos poucos, né? Então aproveita o momento agora, porque muitas das vezes a gente quer ficar no celular mais como uma questão de fuga, para não olhar para as nossas dores. Porque aqui agora, muitas das vezes, tem muita dor e a gente não quer sentir. Que a gente não quer ficar no sentir. Porque sentir dói. A gente quer para fuga, para algo que anestesia a gente, né? E cada um vai para uma questão, vai para o celular, outro vai para bebida, né? Então, assim, cada um vai para um lugar. Tudo na fuga, da fuga do aqui e agora, do presente, né? Então é isso. Espero que vocês gostem, espero que tenham vivido curas, né? Se você não assistiu, assista toda a live, né? Porque tem bastante conteúdo. E essa ansiedade, muitas das vezes, é do coletivo, como eu falei. Pode ser ancestral também. Pode ser dos seus pais. Vê ali se seus pais eram ansiosos, né? Então, assim, porque tem também a questão do coletivo, né? Porque, por exemplo, a política vai começar a chegar, Copa, né, que nós teremos esse ano, então todo mundo começa a se sentir, e isso vai se tornando nosso também, por conta desse coletivo. Então, espero que vocês tenham vivido cura, assistam e viva o aqui agora. Beijos. Beijo, Karine.